Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo: por que motivo a minha vida se encontra desse jeito? Por mais que eu lute e tente me esforçar, uma saída eu não consigo encontrar. Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo: por que motivo a minha vida se encontra desse jeito? Chega um momento em que as forças se acabam, fica difícil acreditar que a minha vida vai mudar. Filho, não tenha medo, vinde a mim, eu te aceito. Filho, nunca desista, estou aqui, sou a saída pra tua vida. Espírito Santo, hoje é o 7º dia do ano e desde o tempo de Salomão, mais uma vez, diante da tua palavra, eu invoco o poder do nome de Jesus. Porque esta pessoa vem nos assistindo já há meses, há semanas, há dias. E o problema maior dele não é a doença, não é o problema econômico ou o problema familiar. O maior problema é que essa pessoa fica esperando que os outros façam por ela o que ela e só ela pode fazer por ela mesma. Que é se voltar para ti, que é te buscar, que é te obedecer. Então agora, eu peço pelos doentes, sim, eu peço pelos endividados, desempregados, sim, eu peço pela união da família, a reconciliação deste casal, eu peço. Eu peço muitas coisas, é verdade, mas eu não peço nada para mim. O Senhor é testemunha. Milhares de pessoas são testemunhas que tudo que eu peço aqui, eu peço por eles. Mas, acima de tudo, eu peço por esta pessoa que está esperando pelos outros, esperando, contando que os outros façam por ela, por ele, o que ela e só ela pode fazer por si mesma, que é te obedecer, que é te buscar. Então agora, que todo espírito maligno de acomodação, de indefinição, de medo, de ansiedade, de orgulho, que não deixa esta pessoa te obedecer, ir à tua casa, saia agora, saia da mente, do coração, do corpo, com toda dor, com todo vício, com toda doença. Coloque a mão sobre a dor, se possível. Se você sente uma perturbação, coloque a mão sobre a sua cabeça. Se você está triste, angustiado, coloque a mão sobre o seu peito e diga todo mal, em nome de Jesus, diga: saia! Oh, meu Pai, obrigado pelo livramento. Receba a sua cura, a sua libertação aí agora. Levante-se, fale. Agora você pode, meu amigo, minha amiga, agradecer a Deus. Meu Pai, use esta água que eu tenho pedido a Ti todos os dias, como símbolo do Espírito Santo, para que todos, ao participarem desta água, recebam paz, recebam força para Te buscar e coragem para Te obedecer. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Beba, meu amigo, participemos juntos desta água consagrada a Deus em oração. Sejam abençoados, pois você já não está só. Neste 7º dia do ano, o Espírito Santo lhe envolve. Meu Pai, guie os passos de todos à tua casa neste domingo ao pôr do sol,
para receber a unção com o óleo, o azeite do candelabro de 7 braços que representa as 7 manifestações do Espírito Santo. Que neste mês de janeiro esta pessoa seja possuída pelo Espírito do Senhor e seja transformado em um filho de Deus. E você que crer, diga amém. Graças a Deus. Filho, não tenha medo. Vinde a mim, eu te aceito. Filho, nunca desista. Estou aqui, sou a saída. Relatos de pessoas que sofriam com enfermidades distintas e já não sabiam mais onde buscar ajuda. Meu nome é Maria de Lourdes, eu tinha um problema de mioma de muito tempo, perdia muito sangue, muitas dores. Aí o médico já tinha marcado uma cirurgia já para retirar o útero, que estava muito grande, me prejudicando, e fazendo tratamento de medicamento. E todo mês era no hospital, tomando injeção, porque perdia muito sangue. Eu fiquei em torno de 20 anos sofrendo, né, com dor no estômago. E até então não sabia o que era. Quando eu fiquei sabendo, eu teve que ser internado às pressas. Aí eu fiquei sabendo que estava com pedra na vesícula. E uma dessas pedras saiu e entrou no pâncreas. Aí deu o começo de pancreatite aguda. E fazendo um monte de exame, tudo, sonografia, tudo, e internado, 12 dias internado. Há uma dor insuportável. No entanto, que uma das médicas falou que ela sabia o que eu estava sentindo, porque ela teve filho e teve pedra na vesícula. É uma dor mais forte que a dor do parto. Eu tinha uma dor no estômago que era muito forte, uns 10 anos. Essa dor me fez eu gastar muito dinheiro com remédio, né? E também perder esse dia de serviço, né? Porque não dá para trabalhar com muita dor. Passava no médico direto e eles passavam remédio para mim, eu tomava, passava na hora, né? Mas depois continuava. Mas após elas tomarem conhecimento da vigília do Espírito Santo e testemunharem os inúmeros milagres ocorridos por meio do uso da água do solo sagrado, essas pessoas decidiram provar desta mesma maravilha. E todas foram curadas. A minha irmã, morando aqui do lado do Templo de Salomão, me convidou para vir fazer a visita aqui no Templo de Salomão. E eu comecei a fazer a campanha de todo domingo da água. E eu fui curada, fiz a ultrassom, o médico falou que eu não tinha mais nada no útero. Não sinto mais dor, o sangramento parou, não tenho mais problema nenhum, graças a Deus. E a minha saúde está de ferro hoje. Eu saio dessa vigília aqui uma benção, com força, determinação. Minha esposa estava em oração, ela não podia ficar comigo devido à minha idade, né, no hospital, então ela estava me buscando. Aí nas visitas, ela levava água para mim, né, e lá era, conforme a água era consagrada, eu estava tomando dentro do hospital. E sem poder estar tomando água lá, que eu estava de jejum. E mesmo assim, nós usando a fé, tomava água. Aí pediram mais exames, que eu estava pronto para fazer a cirurgia. Pediram mais exame. E nesse outros exame que ele pediu, deu que não tinha mais nada. Pediu até uma endoscopia, fiz e graças a Deus não deu mais nada. E desse tempo para cá, nunca mais tive dor no estômago. E eu sofria diariamente de dor no estômago. Eu continuo fazendo o consumo da água do poço e aliás, né, hoje eu estou levando até para uma outra pessoa que está doente também, um familiar meu. A água do solo sagrado representa para mim mais do que um remédio, né? É uma exerção da fé também que nós estamos fazendo, né? Aí eu vim saber que tem um tratamento com a água. Assim que eu comecei a tomar essa água, essa dor desapareceu. E hoje eu fui curada com essa água do solo sagrado. Essa água é um santo remédio, não custou nada. Estou feliz e sem dor. A cura por meio da fé, conquistada após a decisão de chegar a esta vigília e fazer uso da água do solo sagrado. E você, qual tem sido a sua dor? Neste domingo, às 18 horas, você tem a oportunidade de participar da Vigília do Espírito Santo e retirar gratuitamente a água do poço do Templo de Salomão.
Ela será o ponto de contato entre você e o seu milagre. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Senhor, sei que o Senhor pode me curar. Basta uma palavra sua para me tornar limpo. Senhor, mestre. Seja limpo. Momento do Impossível, domingo, ao pôr do sol. Um forte clamor para buscar no Deus dos impossíveis a solução para aquilo que vem afligindo a sua alma. Às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Chegue cedo para recolher um pouco da água do poço do solo sagrado. Você tem um mioma? Você tem pedras na vesícula, a exemplo deste homem que sofreu por 20 anos? Ou você tem dores crônicas no estômago já por 10 anos? Tome a decisão de buscar o impossível em Deus. Recolha um pouco da água do poço do solo sagrado aqui no Templo de Salomão aos domingos. Chegue cedo, traga uma garrafinha. Essa água é gratuita, é potável. E Deus operará o impossível na sua vida quando você, meu amigo, preste atenção, remover, então, da sua mente a palavra impossível. Porque para Deus não há impossíveis. Ele transformou a água em vinho, Ele andou sobre as águas, Ele curou cegos, surdos, mudos, Ele purificou leprosos, Ele fez paralíticos andarem, Ele multiplicou os pães e os peixes, ressuscitou mortos. Eu pergunto, há alguma coisa impossível para Ele? Não, não há. Você ainda não conhece o Templo de Salomão? Pois saiba que ele é uma obra arquitetônica monumental, uma réplica do templo citado na Bíblia. Milhares de pessoas do mundo inteiro já vieram visitá-lo e assim ele se tornou um ponto de peregrinação para muitos religiosos. Com o objetivo de proporcionar uma busca pelo espiritual, ele atrai milhares de pessoas, independente da religião que elas tenham. Eu sou o John Lennon, sou de outra denominação evangélica. O que me trouxe aqui a princípio é a vontade de conhecer, porque eu já conhecia a passagem de Salomão na Bíblia, então eu já conhecia o tamanho da estrutura, o qual a Bíblia relata, mas eu tenho amigos que são da congregação, da igreja, e aí eles me convidaram e veio eu e minha esposa. O que mais me chamou a atenção é a arca. É quando você entra lá dentro e toca trombeta, e todo mundo, independente de religião, se levanta para proclamar o nome do Senhor e agradecer. Então eu acho que lá dentro é o diferencial de tudo. Aqui fora é lindo, mas lá dentro é mais ainda. Sim, aqui é um lugar muito seguro, tem segurança desde a hora que você entra até a hora que você sai. Outra coisa, os objetos pessoais ficam guardados por segurança, então você não perde o foco, você tem o total foco de quê? De vir buscar a palavra aqui dentro. Eu acho o Templo de Salomão um lugar muito aconchegante, se aparenta muito mesmo com a Arca de Deus, ao qual as pessoas de qualquer religião têm que se aproximar. E o lugar é totalmente acessível para todo tipo de pessoa. É um lugar de oração, um lugar de você demonstrar e colocar em prática aquilo que você acredita que está fundamentado dentro da Bíblia. Independente da minha religião, que eu também sou da mesma crença, mas de outra religião. Eu fui muito bem recebido desde a hora que eu entrei no estacionamento, que já é o diferencial, até a hora que eu passei pela porta de entrada do templo. Então, o atendimento é totalmente gratificante. Na verdade,
verdade, eu sou católica também e eu acho que as pessoas, tipo, não tem que ter medo, porque lá tem que ser evangélico para poder entrar. Não, eu acho que a pessoa deve vir na intenção de conhecer a palavra, de escutar a palavra e não porque é católico ou evangélico. Eu entrei e foi bem tranquilo, eu só entrei, as pessoas me receberam super bem, com bastante atenção, fui bem recebida. Eles, assim que você entra, também não perguntam sobre religião, eles te deixam bem confortáveis quanto isso. Foi a estrutura, porque é bem grande e me chamou bastante atenção. E sobre as pessoas também falarem da palavra, como ela é expressada, como já tem um amigo que participa daqui. E o que me interessou foi isso, sobre a palavra e ter curiosidade em saber como é que eles explicavam tudo. Então, o que você está esperando para conhecer o Templo de Salomão? Venha para conhecer o Templo de Salomão, um lugar maravilhoso e você vai amar. Um local que acolhe todos os visitantes, independente da religião. O Templo de Salomão fica na Avenida Celso Garcia, número 605, no Brás. O Templo de Salomão é a casa de oração para todos os povos. Há mais de 37 milhões de templos no mundo, mas um único templo foi desenhado por Deus. E este é o Templo de Salomão aqui em São Paulo. A Sirlene, católica, se sentiu acolhida, respeitada e saiu daqui impactada. O John, evangélico, ele também disse que se sentiu seguro neste lugar e teve uma experiência com Deus. Eu pergunto a você, evangélico, católico, espírita, testemunha de Jeová, o que você está esperando, meu amigo? A fé viva é demonstrada por meio do nosso sacrifício, em sair de casa, em colocar de lado o preconceito, parar de dar desculpas e buscar a Deus, como diz as Escrituras Sagradas. Faça isso e você o conhecerá. A minha vida não andava e o salário que recebia não suplia a necessidade. Uma vida toda fracassada, toda derrotada mesmo. Meu nome é Fábio de Almeida, tenho 35 anos, sou empresário no ramo de alimentício, pizzaria. E antes de eu se tornar dizimista, eu tinha uma vida toda fracassada, a ponto que eu trabalhava na empresa, eu recebia o salário hoje e no outro dia eu tinha que pedir vale. Para ir para o trabalho, eu dependia de ônibus. Pegava um ônibus para ir, outro para voltar. Vivia de aluguel, sem ter expectativa de crescimento, a ponto da gente não ter bem o que se alimentar direito, através do salário que recebia. Que eu cheguei na igreja e ouvi falar do dízimo, da fidelidade, eu passei a observar a forma que o homem de Deus ensinava. Que o dízimo não era só apenas os meus 10%, como a gente ouvia falar, mas sim a primícia. O que era dízimo? É os seus primeiros frutos. Antes de você usar para si mesmo, você tirar o que é de Deus, honrar a Deus. E depois que eu me tornei dizimista, tudo na minha vida começou a andar. O salário, quando eu recebi, que eu tirei o dízimo, já começou a render. Eu comecei a ter para comer e poder guardar uma reserva. E a vida começou a andar. E através da minha fidelidade, Deus foi abençoando, fui mudando de profissão, fui crescendo, né, na empresa, tornei um cargo maior, se tornei chefe de setor. E daí Deus me deu a direção de eu ter meu próprio negócio. De ver eu ser um funcionário, eu ser patrão de mim mesmo. O homem de Deus deu a direção que ele, numa pregação, me lembro até hoje que ele falou que nós não tínhamos que ser cauda, mas sim cabeça. E aquela palavra ela entrou dentro de mim. E eu abri meu primeiro negócio, que começou a prosperar. Então, através da minha fidelidade, Deus foi me honrando. Eu abri essa pizzaria, as coisas começaram a fluir, né? Eu morava num barraco, depois saí do barraco, né? Construí casas. Hoje eu tenho 2 casas, hoje eu tenho um galpão, hoje eu tenho a pizzaria,
que arrebenta, que é bem conhecida no bairro. Hoje a minha vida financeira é bem próspera. Eu andava de ônibus, hoje eu tenho um carro próprio para andar. Então, casamento abençoado. Isso eu considero tudo através da minha fidelidade. Depois que eu entendi o que é ser um dizimista. Não apenas devolver 10%, como muitas pessoas ensinam. É a 10%, mas não. É as primícias, os primeiros frutos, que são os 10%. O meu primeiro dízimo foi de R$120. E meu último dízimo foi R$7.000. No meio da pandemia, onde todo mundo falava em crise, eu prosperava, eu arrebentava. E até hoje, meu dízimo não baixa desse valor. Quando eu se tornei dizimista, até a minha vida espiritual mudou, porque eu entendia que ser fiel não era só apenas você devolver, mas sim você ter uma comunhão com Deus. Hoje eu tenho o Espírito Santo. E o meu bem maior precioso é o Espírito de Deus. Leia comigo, por favor. Começarei o ano priorizando a Deus e os resultados dos meus esforços serão multiplicados. Você será recompensado, a exemplo do Fábio, que chegou a morar em um barraco, passar necessidade, foi humilhado, foi explorado, mas hoje bem-sucedido. O primeiro dízimo dele foi R$120, penso eu. Mas agora, em meio à pandemia do ano passado, ele chegou a dar dízimo de R$7.000, porque ele ganhou, ele produziu, ele prosperou mais de R$70.000. Meu amigo, você quer prosperar? Você quer, neste ano, ser bem-sucedido? Então, honre a Deus em primeiro lugar e Ele abrirá as portas e guiará os seus passos aos pastos verdejantes. Durante a minha infância foi muito difícil, porque assim que minha mãe ficou grávida, o meu pai biológico foi embora, deixou sozinho. E quase 2 anos depois ela conheceu o meu pai, que é meu padrasto, que me criou. E pouquíssimo tempo depois, uns 2 anos, eles tiveram meu irmão. E eu ficava meio deslocado, porque apesar da minha mãe ter sido uma excelente mãe, o meu padrasto não tinha uma relação de pai comigo. Isso também acabava gerando muitas brigas entre a minha mãe e meu padrasto. E a minha mãe acabou decidindo por se separar dele, até que chegou um dia que ela estava chegando do trabalho, ela chegando um pouco passando mal, pediu para eu ir com ela até a UPA. Ela já foi chegando lá perdendo a respiração, já não conseguia falar direito. Foi a questão da gente entrar no consultório, eu ajudando ela a se locomover. Na hora que entrou no consultório, ela já desmaiou no meu braço, porque ela não conseguia respirar. Isso eu com 19 anos. Vendo a minha mãe desmaiada, a única pessoa que eu tinha no mundo. As pessoas orando, pedindo a Deus e tal. E eu não, porque eu não achava que ia adiantar. Eu não achava que eu ia pedir a Deus e ele ia me ouvir, porque eu não achava que ele existia. E assim, depois que minha mãe faleceu, eu não tinha nem teto mais para onde ir. E eu já não tinha fé, eu já não tinha onde me segurar. E aos poucos, eu fui perdendo, quando eu vi eu já era completamente cético. Eu procurando emprego, um amigo meu me indicou para uma empresa. Com o passar do tempo, um certo tempo depois que eu entrei nessa empresa, entrou uma pessoa, uma mulher, e sempre que eu chegava lá, ou ela estava ouvindo um louvor, ou ela estava lendo um livro do Bispo Macedo, ou a Bíblia, alguma coisa assim. E ela me passou uma força, uma confiança em Deus, que me despertou uma curiosidade. Eu, no momento da busca, recebi o Espírito Santo. E foi maravilhoso, porque desse dia em diante, aquela tristeza que eu sentia acabou. Tem dias hoje que eu sinto saudade da minha mãe. Eu sinto, mas eu não fico triste, devastado da forma que eu ficava. A partir do momento que eu recebi o Espírito Santo, eu vi, não, agora eu quero evangelizar, agora eu quero ganhar almas. Porque assim como a minha alma foi ganha, e eu sou super feliz, eu quero que outras pessoas também tenham isso. E não só pela felicidade, que o mais importante, pela salvação. Enquanto os sinais acontecem ao redor do mundo,
como Jesus já havia alertado, sobre guerras, fome, terremotos e epidemias, com o século XX tendo matado por conflitos 3 vezes mais do que o resto da história. Apesar da ciência e tecnologia estarem avançadas, o surgimento de doenças vem aumentando espantosamente. E as tragédias naturais e o desamor crescentes. O Senhor Jesus alerta seu povo, as 7 igrejas, que representam os 7 diferentes tipos de pessoas que professam a fé nele, sobre os seus erros para que os corrijam e não padeçam com a grande tribulação. À igreja de Éfeso, Jesus fala: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Essa igreja representa aquela que trabalha muito, odeia o que é mal, um povo paciente e perseverante, mas o amor não é mais o mesmo. Para saber mais e compreender a revelação de Jesus Cristo no livro de Apocalipse, venha neste domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do Espírito Santo, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Chegue cedo. O Lueber foi órfão de pai. A mãe morreu nos seus braços. Ele era ateu, mas ele decidiu dar uma oportunidade para Deus. Meu amigo, Deus já te mostrou para onde ir e o que fazer. Seja humilde e o obedeça, porque Ele quer também se revelar para você, como fez com este homem, batizando com o Espírito Santo. Por isso, aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Estamos aqui no tabernáculo desenhado pelo próprio Deus para que o seu povo tivesse uma aliança com Ele, andasse na sua presença e Deus então derrotasse os seus inimigos e abençoasse o seu povo em tudo. O candelabro de 7 braços, desenhados pelo próprio Deus, é símbolo das 7 manifestações do Espírito Santo. E neste ano de 2021, nós vamos, na reunião do encontro com o Espírito Santo, ao pôr do sol, aqui, no Templo de Salomão, ungir você com este azeite, símbolo do Espírito Santo, para que você seja possuído pelo Espírito do Altíssimo. Qual é o seu espírito? Medo? Ansiedade? Indefinição? Malícia? Orgulho? Violência? Inconstância? Qual é o seu espírito? Meu amigo, se em você não está o Espírito do Senhor, então você tem um outro espírito. E é justamente isso que impede você de ser filho de Deus, de ser uma pessoa realizada, de ser uma pessoa salva, de ser uma pessoa forte. Quem tem o Espírito do Senhor tem o Espírito da definição, tem o Espírito da coragem, tem o Espírito da certeza, tem o Espírito da força, tem o Espírito da constância, da perseverança, tem o Espírito da bondade, da justiça, do amor, da verdade. Essa é a proposta para você, católico, evangélico, espírita, budista, testemunha de Jeová, judeu, muçulmano, pobre, rico, ateu, não importa. Seja você famoso ou anônimo, se você não tem o Espírito do Senhor, você tem um outro espírito. E por isso você não é feliz, você não é realizado, você é triste e apagado. Mas chegou a hora de você ser aceso pelo Espírito do Senhor. Neste domingo, aqui no Templo de Salomão, às 18 horas, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo
Por que motivo a minha vida se encontra desse jeito?